Provavelmente você conhece alguém que convive com a diabetes. Pelos 4 cantos do país estão espalhados os quase 17 milhões de brasileiros acometidos pela doença. Mesmo sendo um problema de saúde pública tão presente no noticiário, ainda há muita desinformação em torno da doença, seja em relação ao diagnóstico, que um diabético pode ou não comer, ou o que e como fazer para ter uma vida longa e com qualidade, mesmo sendo um diabético. Em Goiás, os pacientes com a doença podem buscar tratamento gratuito no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, o HGG, que oferece, através do Centro Estadual de Atenção ao Diabético, o CAD, um atendimento de qualidade e multidisciplinar para estas pessoas. O CAD, inclusive, está de cara nova, mas este é um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Por enquanto, vamos focar na diabetes. Pelos próximos minutos, eu e alguns dos renomados profissionais que atuam no HGG vamos tentar trazer luz a este assunto. Antes de começar, permita-me um spoiler. O melhor remédio ainda é a prevenção. Episódio de hoje: HGG no combate à diabetes. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi apresenta Vozes do HGG. Informação, histórias de pacientes, entrevistas com nossos profissionais sobre tratamentos, formas de prevenção. Um podcast do Serviço de Saúde do Estado de Goiás, produzido pela Assessoria de Comunicação do IDTEC. Para começarmos a nossa conversa, eu preciso salientar: a diabetes não tem cura, mas é possível viver bem com ela. O foco deste podcast é fazer um alerta para uma luta que os profissionais de saúde estão travando já há algum tempo. Um esforço para conscientizar o maior número de pessoas que nós precisamos, como sociedade, diminuir os números relativos a esta doença. Alguns destes dados são preocupantes. Segundo um relatório publicado este ano da Organização Pan-Americana de Saúde, 62 milhões de pessoas vivem com a doença nas Américas. Destes, 40% não sabem que têm a doença. O relatório também indica que podemos chegar a 109 milhões de diabéticos até 2040. Mas vamos esquecer os números por enquanto. Vamos falar sobre a doença e o quanto a diabetes pode nos afetar. Essa doença tem um perfil no mínimo democrático. Ela atinge pessoas de todas as faixas etárias e não liga para a sua classe social. Rico ou pobre, todo mundo pode desenvolver a diabetes. Neste mês de novembro, eu conversei com algumas pessoas que compõem esse grupo de acometidos pela doença. Conheci o seu Geraldo Magela. Ele é um senhor de 76 anos, aposentado, e há 25 anos ele convive com a doença. Ele me contou que nos últimos 6 anos o quadro dele piorou, especialmente depois da pandemia. Para ele, a pior parte da doença são as privações impostas aos diabéticos. Com medo de adquirir alguma lesão que possa levar a uma amputação, seu Geraldo decidiu parar de pescar, algo que ele amava fazer. Ele também me confessou que gostaria de voltar a consumir qualquer tipo de bebida ou comida, sem se preocupar com a doença. Não como tudo que eu tenho vontade, não. Eu como menos. Eu não bebo o que eu gostaria de beber, sabe? Não tomo o que eu gostaria de tomar, mas vai indo. Eu tenho uma... Minha esposa cuida muito bem de mim. Ela ajuda muito. O que o senhor gosta de fazer que a diabetes não permite que o senhor faça? Pescar, por exemplo. Eu sou viciado em pescar. Eu não vou porque eu tenho medo da diabetes atrapalhar. Desde da Covid que eu não pesco mais. E sempre ia? Sempre ia, até mais de uma vez por mês. E não vai agora porque tem medo que ela ataque? Eu tenho medo que ela prejudica, né? Outra paciente da diabetes é a Cíntia Cristina Oliveira, de 45 anos. Ela trabalha como empregada doméstica e exemplifica bem o quanto a falta de qualidade de vida pode ser prejudicial para o tratamento de um diabético. Durante a nossa conversa, ela afirmou que tem perdido o controle da doença por causa da ansiedade. Das 24 horas do dia, em 3, ela passa dentro de um ônibus. A Cíntia sabe que precisa se exercitar para conviver bem com a diabetes. Mas é preciso ter tempo e disposição, o que ela ainda não encontrou devido a esta rotina diária. Vivo hoje muito com ansiedade,
Então a ansiedade já leva um nível de excesso de comida, né? E minha vida corrida agora, minha vida ficou bem corrida, né? Tipo, porque eu sou dona da casa praticamente que sozinha, meu esposo está há 4 anos doente. Então, estou com muito pouco tempo para fazer exercício físico, que é o essencial para todos os diabéticos. Cíntia e o senhor Geraldo são alguns dos pacientes do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes, o CEAD do HGG. O local é uma referência nacional no tratamento de diabéticos e atende exclusivamente pelo SUS. Por lá, além das consultas médicas com endocrinologistas, os pacientes têm acesso a assistente social, fisioterapeuta, podólogo, psicólogo e oftalmologista. Esses profissionais oferecem oficinas sobre alimentação, incentivo à atividade física do programa pré-diabético e cirurgias metabólicas. Os atendimentos 100% gratuitos são voltados para todas as idades. À frente destes profissionais está o chefe do serviço de endocrinologia do CEAD, o médico Nelson Hassi. Com mais de 50 anos de carreira, ele recebeu a missão de explicar para a gente como funciona essa doença e as formas de preveni-la. Durante o nosso bate-papo, o médico endocrinologista frisou 2 pontos importantes para combater os males da diabetes: o diagnóstico precoce e o controle da doença. Vozes do HGG. Entrevista. Ele não poupa nenhuma classe social, não poupa raça, etnia, sexo. Ele acomete todos, é possível de acometer toda a população sem exceção. Entretanto, alguns segmentos da população são preferencialmente atingidos por essa doença. E aí nós temos os adultos jovens, adultos em torno dos, como eu falo jovens, eu diria em torno dos 40 anos, e são preferencialmente aqueles obesos, ou com sobrepeso, ou mesmo com peso normal, cuja gordura está distribuída majoritariamente na região abdominal. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do diabetes é a faixa, além da faixa etária, é a hereditariedade. Então, um indivíduo acima dos 40 anos, com excesso de peso, com história familiar de diabetes, ou o pai, ou a mãe, ou um dos irmãos com diabetes. Em terceiro lugar, se você tem alguma outra comorbidade, com comorbidade eu diria uma outra doença. Por exemplo, você tem todos esses fatores que eu acabei de mencionar. Acima dos 40, história familiar, excesso de peso e, além disso, seu colesterol está elevado, seu triglicérido está elevado, sua pressão está elevada, isso torna mais suscetível ao desenvolvimento do diabetes. As mulheres em particular, aquelas que tiveram problemas na gravidez, toda mulher que teve uma gravidez mais complicada, cuja criança, cujo recém-nascido foi com excesso de peso, um peso acima de 3,8 kg, essa mulher também está a risco de desenvolver diabetes. Então, em resumo, o diabetes é uma doença que tem que ser diagnosticada precocemente. Nós somos 16 milhões de brasileiros com diabetes, sendo que metade dessa população não sabe que tem a doença. Até falando sobre isso, com esse diagnóstico precoce, vem aí então, fui diagnosticado com a diabetes, a partir daí eu tenho que controlá-la. Como é que eu faço isso, doutor? Exatamente, o controle do diabetes é fundamental no sentido objetivando a prevenção das complicações do diabetes. O diabetes mal controlado leva a complicações seríssimas depois de 10, 15 anos da doença. E aí, como controlar o diabetes? Seguindo as orientações do profissional de saúde, preferencialmente o especialista em diabetes, o endocrinologista. Não tendo esse profissional, um outro profissional qualificado pode fazer esse papel do endocrinologista, um clínico geral com boa formação médica, um cardiologista que conhece sobre o assunto, o ginecologista versado em diabetes, o geriatra, o neurologista, qualquer profissional de saúde bem versado, bem conscientizado ou bem educado sobre a patologia diabetes é capaz de te orientar
sobre os cuidados. Ele não tendo, ou o diabetes sendo muito complicado, muito difícil, então essa pessoa deve ser orientada a um especialista ou um centro especializado em diabetes. A diabetes é uma doença, doutor, que ela traz algumas complicações. A pessoa pode ter a visão prejudicada, pode trazer amputações. Eu queria entender sobre essas complicações, como prevenir essas complicações, esses temas mais severos, a amputação, também a visão, como é que funciona isso? É através do bom controle do diabetes. O seu profissional de saúde vai te orientar sobre a alimentação, sobre a atividade física regular, sobre o uso regular dos medicamentos. Existem hoje inúmeros medicamentos que ajudam a controlar o diabetes, sejam comprimidos ou medicamentos injetáveis, e os exames periódicos. Os exames periódicos eles podem ser realizados no consultório médico, através da dosagem da glicose no sangue ou de um exame chamado hemoglobina glicada. Além disso, alguns pacientes com diabetes devem realizar, na verdade a maioria dos pacientes, se não a totalidade deles, devem realizar também exames em casa, que seria aqueles exames de ponta de dedo, a agulhinha, uma picada de dedo, certo? Com lancetas praticamente sem dor, e mede a glicose em casa, com aparelhos que se compra na farmácia. E aí, com essa metodologia, com esses procedimentos, você sabe como é que está o controle do diabetes, você leva essa informação ao seu médico e ele vai, então, orientá-lo no sentido de modificar ou não os medicamentos que você está usando. Fazendo isso, você pode controlar o diabetes e evitar as complicações do diabetes, que, como você muito bem mencionou, são as complicações dos olhos, as complicações do coração, as complicações dos rins, as complicações da circulação das pernas, levando, consequentemente, se não bem controlado, cegueira, infarto, angina, AVC, a insuficiência renal, diálise, amputação de pernas e outras complicações horríveis que podem ser perfeitamente evitáveis através do bom controle da doença. São muitos esclarecimentos, agradeço ao senhor mais uma vez, doutor Nelson Hassi, pelas explicações. Até a próxima. Até a próxima e foi à disposição de vocês em outras oportunidades. No início deste podcast, eu te contei que não há cura para a diabetes. Uma vez que a pessoa já foi diagnosticada com diabetes, ela sempre vai ser diabética. Mas calma, nem tudo é ruim. Existem formas de controle. As cirurgias metabólicas e bariátricas, por exemplo, têm devolvido uma vida melhor para os diabéticos. É o caso da Divina Souza, de 59 anos. Ela é uma paciente do serviço de endocrinologia do hospital e fez uma cirurgia bariátrica há menos de um mês. Nosso encontro foi no ambulatório de medicina avançada da unidade. Enquanto ela aguardava ser chamada para o atendimento, ela me contou o quanto estava feliz com o resultado do procedimento. Como é que está sendo esse pós-operatório da senhora em relação à bariátrica? Maravilhoso. Eu não estou tomando remédio de diabetes mais. Minha pressão está controlada. Tudo por tudo. Melhorou. Até agora não vou falar 100%, porque ainda está em recuperação. Mas 98% está ótimo. Eu internei aqui minha quinta, operei na sexta, no sábado fui embora para casa. Senti bem, cada dia mais melhor. Era difícil porque tudo que eu comia fazia, ela subia, né? Ela subia, eu sentia mal, ela baixava demais, eu sentia mal, mas mais era subir. Ela não baixava, ela era subindo. Aí o excesso de peso estava alto também, né? Agora, graças a Deus, estou controlada. Eu não estou tomando remédio mais. As cirurgias metabólicas e bariátricas são oferecidas gratuitamente na HGG, que tem se tornado uma referência nacional neste tipo de procedimento. O coordenador do Serviço de Cirurgia Metabólica e da Cirurgia Bariátrica no HGG é o médico Paulo Reis. Ele é famoso em todo o país por causa dos resultados obtidos no tratamento de diabéticos e obesos. E agora, aqui no HGG, ele também está a serviço do SUS. Ele me recebeu em seu consultório particular. Para começar, ele me explicou a diferença entre a bariátrica e a cirurgia metabólica. Funciona assim: a cirurgia bariátrica é indicada para pacientes que possuem obesidade grau 3, com índice de massa corporal, o famoso IMC, acima de 35,
e que, por meio do tratamento clínico, não obtiveram sucesso no controle do peso, ou ainda pacientes que tenham outras comorbidades, como colesterol alto, gordura no fígado e hipertensão. Já as cirurgias metabólicas são indicadas para pacientes diabéticos com IMC de 30 a 34,9. Paulo Reis me contou que os procedimentos têm se tornado uma esperança para estes pacientes. Você está ouvindo Vozes do HGG, um podcast do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi. Obesidade não tem cura e diabetes não tem cura, tem remissão. Remissão tem que é controle total. Só que a doença ela está ali parada. A cirurgia paralisou a doença por mecanismos hormonais que ela causa. A cirurgia leva à remissão completa e às vezes parcial, o que é sucesso para a gente. Porque você imagina o seguinte, vamos pensar num paciente que está tomando medicação há 8 anos, tomando insulina, faz dieta, não consegue, está perdendo a visão, está perdendo o movimento da perna. Quer dizer, está caminhando para a tragédia, para as complicações que o diabetes traz. Tomando 3 tipos de insulina, tomando não sei quantos remédios, glicemia batendo 500, 600, 700. Você faz uma cirurgia nele, ele cai para tomar um comprimido ou uma dose pequena de insulina. É sucesso. São pacientes graves, com a doença grave, que mais cresce no mundo e que mais mata no mundo de forma direta e indireta, e eu tenho o poder, o conhecimento e tenho uma estrutura. Você imagina um paciente que conhece a equipe minha, que me vê em rede social, que me vê em entrevista falando do meu consultório, alguma coisa, e que nunca poderia chegar até mim. E esse paciente entra para o Sistema Único de Saúde, cai no HGG, entra na minha equipe, opera, em 30 dias esse cara que nunca poderia ter operado aqui comigo, chega lá sem nenhuma medicação e com tantos quilos mais magro. Como eu disse lá no início, se você é diabético e é usuário do SUS em Goiás, eu tenho uma novidade. A partir de agora, você tem um novo lugar para ser atendido. O HGG inaugura neste mês de maio de 2024 o novo Centro Estadual de Atenção ao Diabético, o novo CAD. A estrutura vai trazer mais conforto, mantendo sempre o compromisso de oferecer um serviço de qualidade à população goiana. Todos os serviços que você já conhecia permanecem neste novo local. Tem a cozinha experimental e o programa do pé diabético, além dos serviços de endocrinologia, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, serviço social e podologia. Ficou curioso? Calma, o Vozes do HGG vai destinar um episódio completo para trazer todas as novidades deste espaço de atendimento aos pacientes do SUS. Por isso, nos siga nas redes sociais e não perca os próximos episódios. Antes de encerrar esta edição do podcast Vozes do HGG, um aviso importante para você que sofre com a diabetes e está à procura de um tratamento. Para receber acompanhamento médico no HGG e participar do programa de controle e cirurgia da obesidade, você vai precisar procurar uma unidade básica de saúde do seu município e se consultar com um médico. Ele vai avaliar suas condições físicas e, se for o caso, vai te encaminhar para um médico especialista. Esse encaminhamento vai ser conduzido pela Secretaria de Saúde da cidade em que você reside. A Central de Regulação do Estado pode te encaminhar para o HGG ou outra unidade que ofereça o mesmo tipo de atendimento. Este foi o Vozes do HGG. Até o próximo episódio. Com a produção de roteiro de Alex Maia, identidade visual e edição de Augusto Galvão e gerência de comunicação de Flávia Rocha, você ouviu Vozes do HGG. Acesse hospitalalbertorassi.org.br.